Bom dia. Lucas 11, a partir do versículo 33. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num local apropriado para que os que entram na casa possam ver o seu luminar. Nós não colocamos uma lâmpada debaixo da cama, ou debaixo de uma caixa, debaixo de um móvel. Mas as lâmpadas nós instalamos no teto para iluminar todo o ambiente. As lâmpadas estão em lugar de destaque para que aquele ambiente fique iluminado. Portanto, é o que Jesus está nos falando. Ninguém vai arrumar uma lâmpada e colocar em um local escondido. Porque qual que é a função da lâmpada? Iluminar. Acabar com as trevas. Acabar com a escuridão. É para isso que a lâmpada serve. É para isso. Então, da mesma forma, somos nós. Ele continua falando no versículo 34. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o seu corpo estará tomado pelas trevas. Olha, a luz são os olhos. Seus olhos são maus, são trevas. Todo o corpo, todo você é trevas. Se os meus olhos eu olho com inveja para as pessoas, porque as pessoas possuem ou são, se eu olho para as pessoas desejando o mal, se eu olho para as pessoas desejando, a maneira como olha, então, é maldade. Ah, isso só meus olhos? Não, eu sou todo mal. As pessoas falam, não, mas só olhei. Jesus nos ensina, falou, olha, só em você olhar para uma mulher desejando, você já cometeu adultério. Então, nossos olhos é a luz do nosso corpo. Como nós estamos olhando para as pessoas, ou para as coisas, ou para as situações? Como estamos olhando? O exemplo de olhos ruins, nós olhamos para determinada situação, nós só vemos coisa ruim. Ah, não, isso não vai dar certo. Isso vai fracassar, eu não vou conseguir. Olhar de fracasso. Então, todo o nosso ser, nós somos pessoas fracassadas. Nós temos que ser luzes. Nossos olhos têm que ser luz. Olhar de uma maneira boa, de uma maneira positiva, de acordo com o Evangelho do Senhor. Aprendemos a olhar para o próximo, desejando sempre o bem do nosso próximo, o crescimento do próximo, não a destruição.
não as coisas do próximo, mas ao contrário, dizendo que o próximo oferece. Versículo 35. Santifica-te, pois que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Examinar o que nós temos no nosso interior, no nosso pensamento, no nosso coração. Às vezes somos trevas. Ah, pastor, não vou conseguir. Eu acho difícil. Ah, não vai dar certo. Ah, é assim. É assado. Isso é trevas. É trevas. Se eu tenho Jesus, eu creio nele. O que eu creio, estando de acordo com a palavra dele, eu sei o que vai acontecer. Ah, pastor, mas é impossível. Alguém falou isso, alguém falou com fulano, aconteceu isso com fulano. Não, aconteceu com eles, comigo é diferente. Eu tenho Jesus, eu creio em Jesus. Eu creio na palavra dele. E ela vai se cumprir. Se eu estou pensando em outra maneira, eu sou trevas, escuridão. Nós temos que ser luz. Nós temos que ser luz. Nós temos que brilhar. Nós temos que viver na fé, pela fé, em nome de Jesus. Agora vamos lá para o versículo 39. Jesus diz assim: vós, fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Então o que aconteceu? Jesus, eu sempre disse, lembrando, Jesus, ele não tinha casa. As pessoas convidavam ele, não, vou lá em casa, hoje vai almoçar comigo, ele ia, não tinha esse negócio lá, não. Mas fulano ali é macumbeiro, é espírita, ele não queria saber, ele ia e pregava o evangelho ainda. Tá? Uma dessas vezes, ele foi convidado por um fariseu para almoçar na casa do fariseu. Chegando lá, normalmente ele está estado na mesa ali, mas ele não lavou as mãos antes. E a tradição judaica, principalmente naquela época, era quando as pessoas saíssem, antes, quando chegavam em casa, tinha que lavar as mãos, os pés, tinha que se purificar, que eles chamavam. E eles não comiam nada sem lavar as mãos ou lavar os pratos, porque uma cerimônia, uma tradição. E Jesus não fez nada disso, o fariseu ficou olhando. Olha bem, Jesus era convidado para almoçar lá. Ah, não, porque eu sou convidado, eu não posso falar isso. Jesus não teve isso não. Jesus falou, olha, tudo vindo aqui. Ele disse, vocês fariseus, vocês purificam o exterior do copo e do prato. Vocês lavam, limpam por fora, o exterior, por fora, tanto o prato como o copo. Mas o seu interior, o vosso interior, está entulhado de avareza e perversidade. Mas vocês mesmos estão cheios, vocês são avarentos, vocês são perversos, são maus. Olhe bem, Jesus na casa do fariseu foi convidado ele para almoçar. O fariseu tentou fazer uma crítica porque Jesus não lavou as mãos, aí Jesus rebateu ali na hora, mostrando o erro dele. Falou, olha, vocês são avarentos, são maus, são perversos. Não adianta lavar prato, lavar copo, lavar mão, mas vocês são assim, o interior de vocês está toda essa avareza por dentro. Aí no versículo 40 ele fala, insensatos. Aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior?
ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Você tem que parar com essa mania que ele está dizendo. Você tem que parar com essa mania. Ah, não toca nisso, tem que limpar ali, tem que limpar aqui. Ele falou, não, rapaz. Quem fez tanto um quanto o outro é o Senhor. Para de ser avarento, para de ser maus, perverso. Se preocupe com o seu semelhante. Da mesma forma, hoje nós vemos pessoas que se dizem evangélicos, crentes, é nesse mundo gospel, religião, mas não praticam a palavra de Deus. Eles não preocupam com o semelhante. Não socorrem os necessitados. A única coisa que estão preocupados é em ganhar. Não funciona assim, não. Funciona assim. Nós temos que aprender. Jesus falou, o primeiro mandamento, amar a Deus em todas as coisas, o próximo é nós mesmos. Nós temos que aprender a amar o próximo. Não é viver com a aparência de evangélico, de falando misericórdia, falando numa língua estranha aí, cantando, orando, mas não está cuidando do seu semelhante. Jesus continua aqui, versículo 42. Ele diz, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, contudo, praticar essas virtudes, sem deixar de proceder daquela forma. Ah, vocês dão dízimo de tudo e acham que por isso já fez tudo, Deus já fez tudo. Ah, eu já cumpri toda a minha obrigação para com Deus, eu devolvi o dízimo. Ah, eu ofertei. Eu estou falando, você deve devolver o dízimo, mas você tem que cuidar do próximo, você tem que cuidar da justiça e do amor de Deus. Despreza a justiça de Deus, despreza o amor de Deus. Temos que amar o próximo como a nós mesmos, temos que cuidar do próximo, temos que viver em obediência ao Evangelho. Às vezes eu fico olhando as pessoas, não estou entendendo porque eu sou dizimista fiel, sou dizimista ofertante. Isso é simplesmente um mandamento, como Jesus deixou bem claro. Nós temos que fazer isso, porque não podemos desprezar as outras coisas. Não podemos desprezar a justiça de Deus, o amor de Deus. Não podemos deixar de praticar a palavra de Deus, amar o próximo, cuidar do próximo. Somos todos filhos do mesmo Pai. É isso que temos que entender. Esses ai de Jesus, nós temos que pensar bem. Será que nós realmente somos cristãos? Nós lemos hoje, Lucas 11, até o versículo 42. Amanhã, querendo Deus, nos daremos continuidade a partir do versículo 43. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Especialmente, o Novo Testamento. Que Deus abençoe. Bom dia.